Então, tá aí. Acho que eu já havia falado com vocês, a terceira semana e a quarta semana lá no PET, elas estão juntas, tá? Aí nós vamos estudar terceira e quarta semana agora, porém, semana que vem a gente continua aí, né, nesse mesmo conteúdo, complementando mais, né, e aprofundando mais um pouquinho nele aí. O eixo temático, né? Cultura, política e construção nacional brasileiro. O mundo contemporâneo, modernidade, cidadania e democracia, tá? Então, de 1930 aos dias atuais. O que nós vamos aprender aí? A crise do sistema colonial, né, nós já vimos naqueles vídeos, né, a respeito da Inconfidência Mineira, da Conjuração Baiana, as diferenças entre as duas, né, que estão principalmente na participação, enquanto a Conjuração Mineira foi uma revolta, né, uma inconfidência feita pela elite, né, a elite mineradora, a Conjuração Baiana, ou Revolta dos Alfaiates, já foi feita por um grupo, né, de classe mais baixa, né, das classes mais baixas, tá? Como ex-escravos, mulatos, alfaiates, alguns soldados. Então, a principal diferença entre as duas é a participação. De um lado, a participação da elite, de outro, a participação mais popular. Uma outra diferença é que, na Inconfidência Mineira, não se falava em abolição da escravidão. Na Conjuração Baiana já se falava a respeito, né, da libertação dos escravos. Então, essa foi a parte que nós vimos a respeito das crises, né, no sistema colonial. Foram só essas duas? Não, tiveram outras, mas as duas que mais impactaram, tá, o sistema colonial brasileiro. Aqui no nosso PET, nós vamos ver a chegada, né, da família real no Brasil. Tá? Ele resumiu aí o período joanino na chegada da família real. A família real chegou no Brasil em 1808, né, 1807, 1808. Mas a gente tem que analisar um pouco antes, tá? 1806 é quando ocorre o bloqueio continental, decretado por Napoleão, tá? Dentro daquela ideia de que, já que ele não conseguia derrotar a Inglaterra por meio das armas, ele tentou derrotar a Inglaterra por meio do comércio, né? Proibindo os países europeus de fazerem comércio com a Inglaterra, tá? Portugal vai desrespeitar esse bloqueio continental e Napoleão, então, ordena que seu exército, liderado pelo general Janot, invada Portugal. Quando o exército francês invade Portugal, a família real, né, e membros da corte, né, num total aí de 15 mil pessoas, transferem-se para o Brasil. Tá? Então, existe a transferência da corte portuguesa para o Brasil. E essa transferência da corte portuguesa vai gerar no Brasil um sentimento de liberdade. Né? Então, o Brasil passa a ser o reino, né? É daqui que passa a se decidir sobre as coisas que ocorriam nas colônias portuguesas. Em 1808 vai abrir, né, os portos, né, a abertura dos portos, isso faz com que chegam novos produtos, a Inglaterra passa a ter privilégios, né, de impostos aqui no Brasil. 1815 o Brasil passa a ser o reino, né, porque os países europeus não reconheciam o rei de Portugal, sendo que ele estava morando numa colônia. Então, dessa forma, transforma-se o Brasil no reino. Em 1820, aí, né, por essa linha do tempo que está aí no PET, tem a Revolução Liberal lá em Portugal, que, ao final da Revolução, expulsa-se, né, os
os franceses e ingleses, né, que ainda estavam ali no reino, né, governando Portugal, né, existe essa expulsão, e as constituintes, né, as cortes constituintes, elas começam a exigir a volta de Dom João para Portugal. O Dom João volta para Portugal, deixa em seu lugar o Dom Pedro I, né, como regente, porém, essas mesmas cortes portuguesas, essa mesma constituinte, né, portuguesa lá, né, os deputados, né, então eles começam também a exigir a volta de Dom Pedro I e a recolonização brasileira. O Dom Pedro I, temendo que houvesse no Brasil uma independência proclamada por outras classes, né, por uma etnização ou alguma forma de independência que não fosse feita pela elite, ele acaba, então, proclamando a independência do Brasil em 1822, sem a participação popular, né? A independência do Brasil, ela é proclamada aí pela elite brasileira. Então, essa daí é uma linha do tempo, né, bem resumida, sobre a vinda da família real para o Brasil. Logo em seguida, aí nós vamos ter, né, uma dica, né, de reportagens e as atividades, tá? Que deverão ser respondidas. Essas atividades já estão lá no formulário, né, que eu criei e coloquei lá como atividade. São 3 atividades, né, 2 aí com alternativas e a terceira, 3 questões para vocês responderem. Aí, quando vocês forem responder lá no questionário, lá no formulário, vocês colocam letra A, põe a resposta, letra B, põe a resposta, e a letra C também vocês colocam a resposta. Tá? Então, esse é o PET, que é para ser feito também durante essa semana, tá? A terceira semana. Pouquinha coisa, dá para fazer tranquilo. Então, assim, a gente termina, né, o estudo aí do PET.